Marcos e o seu Evangelho. Texto áureo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. Verdade aplicada. Mesmo vivenciando dificuldades e instabilidades, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para crescimento e amadurecimento. Objetivos da lição: apontar a relevância de viver em um lar cristão, mostrar que um momento de fracasso não é o nosso fim e falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Texto de referência: Atos capítulo 12, versículo 9 até o versículo 12. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Leituras complementares. Deuteronômio 31:6. Devemos ser corajosos. Salmo 44:26. Deus se levanta em nosso auxílio. Salmo 145, versículo 14. O Senhor ergue o caído. Salmo 146, versículo 8. O Senhor eleva o abatido. Jeremias 31, versículo 25. Quando estamos fracos, Deus nos eleva. 1 de Pedro 5:10. Deus traz a restauração que precisamos. Motivo de oração: ore para que vidas e ministérios sejam restaurados. Introdução. Dentre os evangelhos sinóticos, assim denominados pelas semelhanças em si, o evangelho de Marcos é o mais curto. Entretanto, isso em nada atenua o seu valor teológico e a beleza de sua mensagem. Capítulo 1. Quem foi Marcos? Marcos, assim como Lucas, não esteve entre os 12 apóstolos que andaram e foram treinados pelo Senhor para pregar o Evangelho, diferentemente de Mateus e João, que ficaram com ele durante todo o seu ministério terreno. A Bíblia nos mostra que Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, Atos 12:12, e parente de Barnabé, Colossenses 14:10. Em algumas versões, Marcos é apresentado como um primo de Barnabé. O registro de Lucas em Atos aparece indicar que a casa da mãe de Marcos era um lugar de reunião da igreja e de oração a Deus. Marcos também é citado como companheiro de Barnabé e Paulo durante a primeira viagem missionária, tendo abandonado os 2 missionários no decorrer da viagem. Atos 15:38. 1.1. Marcos teve a graça de viver em um lar cristão. Quando lemos a história da libertação de Pedro do cárcere determinado por Herodes, observamos que, após o anjo libertá-lo das algemas e guiá-lo até a porta da cidade, Pedro chegou à casa da irmã Maria, a mãe de Marcos, onde os irmãos estavam orando por ele, conforme lemos em Atos 12:12. Paul Gardner faz um comentário sobre essa passagem. Abre aspas. A primeira referência a este Marcos no Novo Testamento aparece no relato da libertação miraculosa de Pedro da prisão em Jerusalém, onde fora colocado por ordem de Herodes Agripa. Após ser liberto pelo anjo, este apóstolo dirige-se à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos.
Como muitos outros judeus daquela época, como Saulo, também chamado de Paulo, ele tinha um nome hebraico, que no caso seria João, que significa Deus é gracioso, e um nome romano, Marcos, que significa grande martelo. O fato de seu pai não ser mencionado em conexão com a família e a casa provavelmente significa dizer que já havia falecido. Fecha aspas. 1.2. Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. Sobre o conceito de entrega pelas coisas de Deus, podemos dizer que observamos esta qualidade na pessoa de Maria, mãe de Marcos. Lucas expõe que, mesmo vivendo um momento adverso, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por Herodes, Maria cedeu a sua habitação para acolher os irmãos da igreja de Jerusalém nesse momento tão infausto. Os exemplos de coragem da irmã Maria poderiam ser muitos, pois a cada dia, ao abrir as suas portas, ela corria o sério risco de ser descoberta e sofrer as duras penas das leis romanas. Lucas nos faz enxergar que Pedro, após a libertação do cárcere, busca abrigo na casa da irmã Maria, pois tinha certeza de que lá encontraria o povo de Deus. Assim, essa mulher nos mostra que devemos ser aguerridos quando se trata em combater em benefício do Evangelho de Cristo, mesmo durante as perseguições em nossa vida. Maria não arredou mão de fazer o que era certo, mesmo correndo o risco de morte. Paul Gardner também comenta, abre aspas, Maria, mãe de João Marcos, é mencionada pelo nome apenas em Atos 12:12. Pedro fora lançado na prisão por Herodes, mas um anjo do Senhor interveio e o libertou miraculosamente. O apóstolo então dirigiu-se à casa dessa irmã em Cristo. O fato de que havia um bom número de cristãos reunidos ali que oravam pela libertação de Pedro e de que foi o primeiro lugar para onde ele se dirigiu depois que foi solto. Isso sugere que provavelmente tratava-se de uma casa espaçosa, que possivelmente era o local de reuniões regulares de uma das igrejas de Jerusalém. Fecha aspas. 1.3. Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. A vida da mãe de Marcos foi um exemplo não só para os de fora, como de igual modo o foi para o seu filho. Podemos deduzir que através de seus ensinamentos, Marcos, anos mais tarde, tornou-se companheiro do apóstolo Paulo, juntamente com seu parente Barnabé, conforme vemos em Atos 12:25. Por sua audácia e intrepidez, Maria proporcionou ao seu filho Marcos os meios para que se tornasse um dos condutores da igreja e o autor do evangelho que leva o seu nome. O pastor Valdir Oliveira faz uma reflexão sobre esse assunto. Abre aspas. Ensinar a criança no caminho em que se deve andar. Não adianta só mostrar o caminho, tem que ir junto. Dar instruções devidas em todo lugar e em todo tempo. Deuteronômio 6, versículos 6 ao 7. Os pais não devem deixar para a igreja, a escola, o mundo e a vida a tarefa de ensinar seus filhos, pois isso é dever primário dos pais. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que Marcos teve a graça de viver em um lar cristão. Ele viu sua mãe disponibilizar sua casa para que os irmãos pudessem orar e ter comunhão um com os outros na fé. Capítulo 2. Particularidades do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, mesmo sendo o menor entre os 4 evangelhos, de acordo com a tradição, foi o primeiro a ser escrito, sendo a fonte primária para Mateus e Lucas. Entretanto, diferente dos outros evangelhos, Marcos deixa claro que o seu propósito é mostrar que o Mestre lidera através do serviço, expondo que Jesus veio servir e sofrer em favor dos seus servos. 2.1. O contexto histórico do Evangelho de Marcos.
Nos dias em que o evangelista Marcos escreveu seu evangelho, os cristãos estavam lidando com uma ampla e cruel perseguição por parte dos líderes religiosos, pois na sociedade judaica naquele momento tudo se decidia em volta da composição religiosa, que tinha como base a estrutura do templo em Jerusalém. Outra preocupação dos cristãos era o Império Romano, que os oprimia incansavelmente. Assim, os cristãos viviam num ambiente hostil, onde eram reprimidos pelo Império Romano para que eles adorassem o imperador como se fosse um deus, e oprimido pelos líderes religiosos para que não aceitassem esse novo ensinamento estabelecido por Cristo. Contudo, os cristãos, por recusarem tais orientações, sofriam todo tipo de retaliação, pois os mesmos procuravam manter sua fidelidade a Jesus Cristo e por tal postura sofriam as piores aflições. A perseguição aos cristãos foi realizada de maneira implacável pelo Império Romano e pelas autoridades religiosas locais. Sobre a perseguição empreendida pelos judeus aos cristãos, vemos essa oposição num texto, fazendo menção da pessoa do apóstolo Paulo, quando o acusam de modo depreciador de fazer parte da seita dos nazarenos. Atos 24:5. Influenciado pelos líderes religiosos, os romanos passaram a perseguir os cristãos que sofriam uma série de afrontas que tinha como finalidade evitar que o cristianismo continuasse a se desenvolver pelo império. 2.2. A data. Não há um entendimento unânime em relação à data em que o Evangelho de Marcos foi documentado. Entretanto, acredita-se que as anotações devem ter sido realizadas entre o ano 55 e 70 depois de Cristo. Esse pensamento se dá em razão de Marcos não fazer nenhuma citação sobre a destruição do templo, que havia sido pronunciada por Cristo. A história mostra que no ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi arruinada pelo exército romano sob a liderança do general Tito. Depois de um longo cerco, centenas de judeus foram mortos e um grande número levado aprisionado. Conforme as palavras ditas por Jesus, a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos sob a liderança de Tito no ano 70. A história narra que, impacientes com a posição dos judeus, os romanos originaram um verdadeiro banho de sangue, matando centenas de judeus e terminaram por incendiar aquilo que o povo judeu tinha mais apreço, o templo em Jerusalém. 2.3. Destinatários. Em seu conhecido evangelho, entendemos que Marcos procura, ao que tudo indica, apresentar Cristo aos romanos. A origem desse pensamento de ter Marcos escrito para os gentios se dá por ele não mencionar nada a respeito do nascimento ou da genealogia de Jesus. Podemos dizer que se evidenciam por seus 16 capítulos que ele procura mostrar aos romanos que Cristo não veio para ser servido, todavia para servir e guiá-los à subordinação completa do Evangelho. O pastor Hernandes Dias Lopes comenta, abre aspas, o consenso geral entre os estudiosos é que Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma. Segundo William Henry Isken, Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma por um resumo dos ensinos de Pedro. Fecha aspas. No capítulo 2, nós aprendemos que o Evangelho de Marcos não se inicia com genealogia, pois os romanos não estavam preocupados em genealogia, todavia em ação. Capítulo 3. Do início ruim a um fim honroso. Em Atos 13:13, podemos ler que Marcos deixou a comitiva da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e regressou para Jerusalém. Adotando o ponto de vista das Escrituras, não sabemos a razão que o fez regressar. 3.1. Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Por seu regresso na primeira viagem missionária que havia feito com Paulo e Barnabé,
Marcos será o motivo de uma calorosa discussão entre ambos. O pensamento de ambos conflitava em razão de Marcos ter deixado uma imagem negativa do ponto de vista de Paulo. Barnabé, entretanto, acreditava que Marcos merecia outra oportunidade e assim o fez. Vemos que Paulo e Barnabé irão se apartar um do outro, com Paulo escolhendo Silas como companheiro e Barnabé oferecendo outra chance a Marcos, levando-o consigo para Chipre, conforme vemos em Atos 15, 39. O manual bíblico Unger faz um comentário, abre aspas. Essa viagem épica que levaria o evangelho à Europa começou com aguda dissensão. Paulo e Barnabé se separam por causa de João Marcos. Barnabé navegou com Marcos rumo à sua terra natal, Chipre. E Paulo e Silas partiram para a Ásia Menor, dessa vez por terra. Fecha aspas. 3.2. Marcos era um obreiro restaurado na obra de Deus. É inevitável identificar que Marcos foi um desertor e assim foi restaurado para o serviço do reino. Para exemplificar, podemos ver que ele esteve em companhia de Pedro, que o tratava como um filho. Nós lemos em 1 Pedro 5,13, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. Já o apóstolo Paulo, que recusou sua companhia na segunda viagem missionária, agora descreve que Marcos está indo até os Colossenses e solicita que o recebam com todo respeito. Colossenses 4,10. Podemos ver na vida de Marcos que Deus tem o prazer em restaurar o homem. Jeremias 31, 25. Fica visível por toda a Bíblia que Deus nunca desiste de nós. Ele tem tudo o que precisamos para uma vida restaurada. Ele entende nossos questionamentos melhor do que nós mesmos e tem sempre o remédio certo para curar todas as nossas feridas. 3.3. Marcos, de desacreditado a benéfico. Após começar seu ministério de maneira inconstante, Marcos se levantou e cooperou de maneira digna para o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Mesmo sem ter sido um pastor de relevância na liderança da igreja em Jerusalém, como Tiago, Pedro e Paulo e seu parente Barnabé, ele teve a sua importância para o reino, sendo o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus Cristo, o qual foi fonte para os demais. Paul Gardner comenta mais uma vez, abre aspas, alguém talvez julgue a firmeza de Paulo em não permitir a participação de João Marcos na segunda viagem missionária, pois isso significaria o fim de qualquer ministério juntos no futuro. O caso, porém, não foi esse. Em 2 de suas cartas, de 60 a 62 d.C., provavelmente escritas enquanto aguardava o primeiro julgamento em Roma, depois de completar sua terceira viagem missionária, o apóstolo refere-se a ele de forma apreciativa. Na carta aos Colossenses, Marcos é mencionado com outros cooperadores de Paulo como alguém que fora uma consolação para ele. Colossenses 4, versículo 10 a 11. Na carta a Filemon, novamente ele é descrito, junto com Lucas e outros, como cooperador. Filemon, versículo 24. Finalmente, em sua primeira carta escrita a Timóteo, Paulo lhe dá instruções. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4,11. No capítulo 3, nós aprendemos que Marcos teve sua vida restaurada e pôde ser uma bênção nas mãos do Senhor. De igual modo, Deus oferece uma vida nova, cheia de esperança para todo aquele que se arrepende e se volta aos pés do Senhor. Conclusão. A leitura do livro de Marcos nos faz ver que ele intenciona apresentar Jesus como um servo de Deus. Podemos concluir dizendo que o tema central deste evangelho é que Cristo não veio para servir, mas para ser servido. Minto. Podemos concluir dizendo que o tema central deste evangelho
é que Cristo veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Amém.